Oi, pessoal, eu sou o professor José Carlos, não é? Estou aqui hoje para parabenizar essa instituição que tanto orgulho, né, nós pernambucanos devemos ter, né, desse ginásio. Parabenizar pelos seus 195 anos, né, e dizer que foi com muito orgulho que eu fiz parte, né, desse corpo docente, né, e devo me orgulhar disso, né, porque o ginásio pernambucano sempre foi uma instituição de muito prestígio, uma instituição é, por onde passaram é, a grande maioria das personalidades do Estado, né? Políticos, artistas, literários, escritores. Né? Então, fazer parte desse corpo docente é um fato de muito orgulho para mim. Não é? E fui professor de geografia lá pelos anos 80 e 90, né? Depois passei pelo departamento de central de tecnologia, depois fui coordenador de apoio e quero dizer a vocês que a história do ginásio pernambucano é uma história de muita luta, não é? É uma história de muita resistência. Quem nos vê hoje aí na Avenida Cruz Cabugar, não é? Não imagina a luta que nós travamos, não é? Contra o próprio governo, alguns secretários que passaram pela história dos ginásio pernambucano, pela história da educação de Pernambuco e muitas histórias de resistência, né? Eu acho que a gente tem muita coisa aí, a gente não pode aqui se expandir porque ficaria até muito cansativo, tá? Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, que vocês docentes que hoje estão aí, né, sintam-se orgulhosos, né, em estar participando dessa instituição. E os discentes, né, também, mais ainda, né, sintam-se orgulhosos também de estar passando, né, por essa instituição histórica, né, de 195 anos, que não é brincadeira, né? E eu quero dizer a vocês que eu comecei, por exemplo, lá na Aurora, né? Na Rua da Aurora, e eu costumo fazer um pequeno resumo desse meu tempo aí no ginásio pernambucano, né? Que comecei na Rua da Aurora, né? Aurora significa o que? Significa as primeiras luzes antes do amanhecer, né? O início de tudo, né? A palavra aurora, se vocês forem pesquisar, é início, né? É luz, é sol, é amanhecer, né? Então, depois que passamos lá por algumas dificuldades, tivemos que nos transferir, né, para a Rua do Hospício. E eu digo que nós fomos, né, para o hospício e lá, né, a luta foi grande. E o que é, né, o significado da palavra hospício? Vamos dizer assim, é hospedaria, não é casa de doido, né? É um lugar onde se interna pessoas não muito boa da cabeça, né? Então saímos da Aurora, né? Fomos para o hospício e do hospício, né? Queriam, né? As forças ocultas aí queriam acabar com o nosso ginásio pernambucano, né? Não poderia existir dois ginásios pernambucanos. Então eles fizeram de tudo para que o ginásio pernambucano da Rua do Hospício fechasse e ficasse só o ginásio pernambucano da Rua da Aurora. Mas aí foi uma resistência muito grande, né? Porque quem quisesse ficar lá no ginásio pernambucano da Aurora teria que se submeter a uma avaliação, né? De títulos e outras coisas mais, e houve muita resistência da maioria dos professores de não aceitar essa proposta. Então nós ficamos lá no ginásio pernambucano, no hospício, né? E
lutando para que o Estado ele não viesse a fechar. Então, foi luta dos docentes, foi luta dos discentes, né? A associação de pais, né? Se envolveram nessa luta. Alguns professores mais atuantes, né? Eles estavam sempre de frente, né? Chegaram ao ponto de mandar os caminhões, né? No final de semana para retirar as mobílias do ginásio pernambucano e fechar mesmo o ginásio pernambucano. E os pais, junto com alguns docentes, né, alguns coordenadores, alguns diretores, não permitiram que isso acontecesse, né, que de fato não aconteceu. A resistência foi grande, a luta foi muito grande. E de lá, né, vejam só, Aurora, Hospício. Do Hospício nós fomos para a Cruz, né? E quando eu falo isso, as pessoas dizem, puxa, então vocês foram castigados, né? Porque a cruz é um símbolo do cristianismo, né? Que nos traz, nos diz, né? Que simboliza, né? Castigo, simboliza morte, né? Quando se fala em cruz, a gente está lembrando, né? De morte, de castigo, né? Mas não foi essa cruz, né? Não foi essa cruz que a gente foi. A gente foi para a Cruz de Cabugá, né? E como muitos sabem, né? E devem saber, quem não sabe tem que procurar saber, né? Quem foi Cruz Cabugá? Cruz Cabugá, né? Foi um revolucionário pernambucano, nasceu em Recife, não é? Foi o nosso representante lá nos Estados Unidos, quando acontecia aqui, fez parte, né? Era um dos protagonistas da Revolução Pernambucana e que muito contribuiu, né, para a nossa história. Então, sempre uma história de resistência. Aurora, Hospício e na Cruz de Cabugá, onde nós nos instalamos, né, e o verdadeiro, né, a gente costuma dizer aqui, nossos colegas que passaram por lá, que o verdadeiro ginásio pernambucano, ele está aqui, né, na Avenida Cruz Cabugá, aqui em Recife. E parabenizar aí, né, a todos que estão fazendo o ginásio pernambucano atualmente, em nome, né, do diretor hoje, o atual diretor, o atual gestor, né, Daniel. Eu quero parabenizar o corpo docente todo, o corpo discente, né, e dizer que se orgulhem, né, de fazer parte dessa histórica instituição que tanta contribuição trouxe para a educação de Pernambuco. Um abraço e fique com Deus.